Seja bem-vindo e bem-vinda à videoaula sobre o controle 16 do SysControls. Nesta videoaula, passaremos pelos principais tópicos que são tratados nas medidas do controle 16. Vamos lá? Primeiro devemos lembrar que as medidas de segurança são práticas que podem ser formalizadas na forma de processos, procedimentos, atividades, tarefas, etc. Como pode ser visto nessa figura, o controle 16 possui 14 medidas. Mas vamos falar dos principais tópicos que esse controle trata. O controle 16 tem por objetivo gerenciar o ciclo de vida de segurança do software desenvolvido internamente, hospedado ou adquirido para prevenir, detectar ou corrigir pontos fracos de segurança antes que estes pontos fracos possam afetar a organização. As aplicações de software atualmente têm desempenhado um papel importante como interface pela qual os usuários acessam produtos e serviços de uma organização. As aplicações de software gerenciam dados, dão acesso e minimizam a necessidade de usuários lidarem diretamente com funções de negócio complexos e que seriam sujeitas potencialmente a erros sem o uso desse software. Mas, do ponto de vista da segurança cibernética, algumas dessas aplicações podem gerenciar dados mais sensíveis e controlar o acesso aos recursos disponíveis de acordo com os papéis ou identidade de um usuário. Portanto, um atacante pode querer usar uma aplicação para comprometer os dados sensíveis, ao invés de elaborar uma sequência de invasão de rede ou sistema que tenta desviar dos controles e sensores de segurança de rede. E é por isso que proteger as credenciais de usuário, especificamente as credenciais de aplicação, são definidas no controle SYS e são tão importantes. Então, na ausência de credenciais, as falhas de aplicação de software são uma escolha relativamente comum para vetores de ataque. No entanto, as aplicações de software de hoje são desenvolvidas, operadas e mantidas em um ambiente altamente complexo, diverso e dinâmico. As aplicações são executadas em várias plataformas, web, móvel, nuvem, etc., e com arquiteturas de aplicações que são cada vez mais complexas. Os ciclos de vida de desenvolvimento tornaram-se mais curtos, passando de meses e anos, meses ou anos, em metodologias clássicas como cascata, para ciclos em atualizações muito frequentes, às vezes semanais, no modelo do DevOps. Além disso, as aplicações raramente são criadas do zero. Geralmente são montadas a partir de uma combinação complexa de estruturas de desenvolvimento, bibliotecas, códigos existentes e novos códigos. Em relação à regulamentação de proteção de dados, essas podem exigir a conformidade de aplicações de software com requisitos de proteção de dados específicos de um setor ou mesmo regionais. No controle 16, temos basicamente três questões centrais que são: 1. Estabelecer e manter um processo de desenvolvimento seguro. 2. Estabelecer e manter um processo para identificar, avaliar a causa, endereçar a correção de vulnerabilidade em software. E 3. Estabelecer padrões de segurança para a infraestrutura de aplicações. Na questão estabelecer e manter um processo de desenvolvimento seguro, o controle 16 nos mostra que deve haver uma gestão de vulnerabilidades integrada ao ciclo de vida e de desenvolvimento do software. Em outras palavras, a gestão de vulnerabilidade deve ser leve o suficiente para ser inserida no processo padrão de correção de defeitos de software e deve ser introduzido em diferentes atividades o mais cedo possível no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Por exemplo, considerar a prática de modelagem de ameaças na fase de design, possuir um processo para adquirir ou avaliar software, módulos e bibliotecas de terceiro usados na aplicação para garantir que eles não apresentem falha de segurança, realizar revisões e testes específicos para a segurança. Já a questão estabelecer e manter um processo para identificar, avaliar a causa e endereçar a correção de vulnerabilidades de software, nos diz que a gestão de vulnerabilidades não deve ser somente diluída ao longo do ciclo de vida de software, mas deve conter elementos mínimos para garantir a sua eficácia. Tais elementos são relatar, inclusive com a participação de colaboradores externos, classificar a gravidade e analisar a causa, endereçar a correção de vulnerabilidades. Aqui ressaltamos que esses elementos devem ser considerados consistentes e integrados à gestão padrão de qualidade de software, ao contrário de um processo separado que compete por recurso de desenvolvimento. Por último, temos a questão
estabelecer padrões de segurança para a infraestrutura de aplicações. Neste item, o controle 16 chama atenção para a importância de estabelecer padrões de infraestrutura de aplicações para minimizar riscos e a superfície de ataque, auxiliando a proteger rede, sistemas, contas de usuário que são usadas nas aplicações. Dentre outros conceitos, podemos citar como exemplos: definir configurações de segurança padrão para a infraestrutura de aplicações, aplicar design seguro em infraestruturas e arquiteturas de aplicações e separar ambientes de produção e de não produção. Também recomendamos que você baixe e leia o manual de referência do SysControl no site SIS. O material é gratuito e nele você vai encontrar detalhadamente as medidas e terá uma noção mais aprofundada do que foi aqui apresentado. Continue seus estudos nesse tema e até a próxima. Bons estudos!